Você passou anos sendo o incompreendido da família, o excluído, o que dramatizava, o que era emocionado demais. E enquanto tentava entender por que justamente as pessoas que deveriam te amar eram as que mais te machucavam, algo acontecia nos bastidores, algo que nenhum deles conseguia enxergar e que talvez você mesmo ainda não tenha compreendido por completo. O isolamento acabou, a fase de preparação terminou. E o que vem agora vai exigir tudo aquilo que foi forjado em você durante os anos mais difíceis da sua vida. Fica comigo até o final, porque o que vou compartilhar hoje pode mudar completamente a forma como você vê tudo o que viveu. E mais do que isso, vai te mostrar por que você está mais pronto do que imagina para o que está por vir. Vou começar te fazendo uma pergunta direta. Você já ficou sentado numa mesa de Natal, ceia de Ano Novo ou aniversário de família e sentiu que era invisível? Que as conversas aconteciam ao redor, mas nunca com você? Que quando falava era ignorado, mas quando alguém repetia a mesma ideia minutos depois, todo mundo concordava? Que seu nome só era mencionado quando havia alguma crítica ou fofoca? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, precisa ouvir o que vem a seguir. Porque durante anos, talvez décadas, você interpretou essas situações como evidências de que havia algo errado com você, que você era o problema, que era difícil de amar, que era esquisito demais, intenso demais, inconveniente demais. Mas e se eu te dissesse que essa interpretação estava completamente equivocada? E se tudo aquilo que pareceu rejeição fosse, na verdade, o processo mais sofisticado e mais doloroso de preparação que existe? Existe um fenômeno que estudiosos do desenvolvimento humano e da psicologia transpessoal chamam de forja do caráter. É quando uma pessoa passa por pressões externas tão intensas que, em vez de ser destruída por elas, emerge com uma estrutura interna completamente diferente, mais densa, mais resistente, mais capaz. Pensa comigo numa imagem que você conhece bem: o ferro que vira aço. O ferro bruto é resistente, sim, mas ele quebra, ele enferruja, ele cede sob pressão extrema. Para transformar ferro em aço, você precisa de 3 elementos: calor intenso, pressão calculada e resfriamento brusco. Calor, pressão, resfriamento. Agora me diz, o que foi a rejeição da sua família, se não calor intenso? O que foram os anos sendo ignorado, criticado, excluído, se não pressão calculada? E o que foi a traição das pessoas em quem você mais confiava, se não resfriamento brusco? Você não foi destruído, você foi transformado, só que ninguém te avisou que o processo de virar aço é extremamente doloroso. E aí, em vez de entender o que estava acontecendo, você passou anos tentando... Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Descobrir o que tinha feito de errado para merecer aquilo. Mas agora preciso ir mais fundo, porque o que vou falar aqui talvez seja a coisa mais importante que você vai ouvir em muito tempo.
existe um padrão que se repete na vida de pessoas que foram chamadas para um nível diferente de influência, propósito e impacto. Um padrão que aparece nos textos sagrados, nas histórias de líderes transformadores, nos relatos de pessoas comuns que mudaram tudo ao redor delas. Esse padrão tem um nome: o isolamento antes da missão. Moisés ficou 40 anos no deserto antes de liderar um povo inteiro para a liberdade. José foi vendido pelos próprios irmãos, passou anos na escravidão e na prisão antes de se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. João Batista cresceu no deserto, longe da sociedade, antes de cumprir o propósito mais importante da sua geração. E Davi é o que mais me interessa falar aqui, porque a história dele tem um detalhe que quase ninguém percebe. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, o pai de Davi nem chamou ele para a seleção. Todos os irmãos foram apresentados, todos, menos Davi. Ele estava no campo, cuidando das ovelhas, como se a coisa não dissesse respeito a ele. Pensa no que isso significa emocionalmente. Seu próprio pai não te considera relevante o suficiente nem para ser avaliado. Seus irmãos estão todos lá, competindo por uma honra que você nem foi convidado a disputar. E enquanto isso, você está sozinho num campo, trabalhando, sem saber que o céu inteiro estava olhando para você. Mas sabe o que Davi estava fazendo enquanto era esquecido pela família? Ele estava matando leões, matando ursos, protegendo o rebanho com as próprias mãos, sozinho, sem testemunhas, sem aplausos, sem reconhecimento. E quando Golias apareceu, aquele gigante que paralisou um exército inteiro de homens treinados, Davi foi o único que se levantou. Não porque era o mais forte, mas porque ele havia enfrentado leões e ursos sozinho e ninguém sabia disso. A pergunta que te faço agora é: quais foram os seus leões? Quais foram os seus ursos? Quais foram as batalhas que você travou sozinho, no silêncio, sem ninguém para te ver? Porque esses combates secretos foram o treinamento para o Golias que está prestes a aparecer na sua frente. Agora preciso falar de algo que vai doer um pouco, mas precisa ser dito. Uma das maiores armadilhas para quem passou por rejeição familiar é a seguinte: você passa tanto tempo tentando provar para a sua família que você tem valor, que acaba desperdiçando energia que deveria estar sendo investida na sua missão. Sabe aquela necessidade de fazer eles entenderem, de fazer eles verem, de finalmente receber o reconhecimento que nunca veio? Essa necessidade é humana, é compreensível e não vou minimizar a dor que ela carrega. Mas ela também é uma das coisas que mais te prende onde você está. Porque enquanto você continua esperando a validação deles, você está, inconscientemente, dando a eles o poder de definir quando você está pronto, quando você é suficiente, quando você tem permissão para avançar. E eles nunca vão te dar essa permissão, não porque te odeiam necessariamente, mas porque uma parte deles sabe, mesmo que inconscientemente, que quando você finalmente se libertar da necessidade de aprovação deles, você vai crescer para além do que eles conseguem acompanhar. E isso é assustador para quem passou a vida inteira te mantendo em um nível controlável. Existe um termo que a psicologia usa para isso: homeostase familiar. É a tendência que os sistemas familiares têm de se autorregular, de trazer de volta para o equilíbrio qualquer membro que começa a sair do padrão estabelecido. Quando você começa a estabelecer limites, quando começa a se posicionar de forma diferente, quando começa a crescer, o sistema familiar literalmente ativa mecanismos para te puxar de volta. Podem ser críticas, podem ser fofocas, podem ser acusações de que você mudou, de que ficou metido, de que se acha melhor que todo mundo. Podem ser tentativas de te fazer sentir culpado por crescer. Tudo isso é homeostase. É o sistema tentando se manter estável.
E a dura realidade é que crescer genuinamente às vezes significa aceitar que o sistema vai resistir, que as pessoas vão resistir e que você vai precisar continuar mesmo assim. Mas aqui está a virada que muda tudo. Cada uma dessas resistências, cada uma dessas críticas, cada uma dessas tentativas de te puxar para baixo teve um efeito colateral que ninguém planejou. Nem eles, nem você. Ela foi desenvolvendo em você algo que dinheiro não compra, que escola não ensina e que terapia sozinha não consegue construir. A capacidade de sustentar uma posição sozinho, sem aprovação externa. Sabe o que isso significa na prática? Significa que quando você for chamado a falar uma verdade que ninguém quer ouvir, você vai conseguir. Porque você já sabe como é falar e ser ignorado, e sobreviveu. Significa que quando você precisar tomar uma decisão que vai contrariar a opinião da maioria, você vai conseguir. Porque você já viveu sendo o único a enxergar uma realidade que todos fingiam não existir. Significa que quando a crítica pública vier, e ela vai vir para quem se expõe, ela não vai te destruir. Porque você passou anos sendo criticado pelas pessoas mais próximas de você, em privado, e mesmo assim continuou de pé. Você foi treinado para aguentar pressão de quem mais importa. Tudo o que vier de fora será mais fácil. Preciso pausar aqui e te fazer uma pergunta importante. Você está conseguindo se enxergar nessa narrativa? Está conseguindo ver a sua própria história dentro do que estou descrevendo? Se estiver, quero que você faça uma coisa simples agora. Deixa um comentário aqui embaixo com a palavra forjado. Só isso. Forjado. Para que eu saiba que essa mensagem chegou onde precisava chegar e para que outros que estão passando pelo mesmo processo saibam que não estão sozinhos nessa caminhada. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento, porque o conteúdo que fica aqui é exatamente para quem está nessa jornada, para quem sente que foi chamado para algo maior e ainda está tentando entender o mapa do território. Agora quero entrar num ponto que talvez seja o mais delicado de toda essa conversa. O silêncio de Deus durante o deserto. Porque uma das coisas que mais machuca quem passou por rejeição familiar, especialmente para quem tem fé, é a sensação de que Deus estava ausente. Que enquanto você chorava no quarto, orava sem receber resposta, pedia discernimento e continuava se sentindo perdido, o céu estava em silêncio. E esse silêncio é devastador, porque ele faz você questionar não só o seu valor, mas a própria realidade da sua fé. Se Deus me ama, por que está me deixando passar por isso? Se tenho um propósito, por que estou me sentindo tão sem direção? Se sou escolhido para algo maior, por que a minha realidade parece tão pequena e dolorosa? Preciso te dizer algo aqui com toda a clareza que tenho. O silêncio de Deus não é abandono, é concentração. Quando um ourives está trabalhando com ouro fino, ele não faz isso em meio ao barulho e à distração. Ele precisa de silêncio, de foco, de precisão absoluta. Qualquer tremor errado, qualquer distração, e o trabalho é comprometido. O silêncio que você sentiu não era Deus ignorando você. Era Deus trabalhando em você com uma precisão que exigia total concentração. E existe uma evidência disso que você consegue verificar agora mesmo, olhando para trás. Pensa nas situações que pareciam mais sem sentido, mais injustas, mais aleatórias. Agora, pensa em quem você é hoje, nas forças que você tem hoje, nas capacidades que você desenvolveu, nas convicções que você carrega. Consegue ver a conexão? Consegue ver que as situações que mais pareciam aleatórias foram justamente as que mais contribuíram para quem você é agora? Isso não é coincidência, isso é arquitetura. Existe um conceito na física chamado de pressão hidrostática. É a pressão que a água exerce sobre um objeto submerso. Quanto mais fundo você vai, maior a pressão.
E objetos que são submetidos a essa pressão por tempo suficiente passam por uma transformação na sua estrutura molecular. Pedras comuns submetidas a pressão e temperatura extremas por tempo suficiente se transformam em diamante. Carbono, o material mais comum que existe. Submetido à pressão e ao calor certos, na profundidade certa, pelo tempo certo, se transforma no material mais duro que existe na natureza. Você era carbono. A rejeição era a pressão. A traição era o calor. O tempo no deserto era a profundidade. E o que emergiu do outro lado não é a mesma pessoa que entrou. Mas aqui eu preciso ser honesto com você sobre algo que muitos não vão ter coragem de dizer. A fase de forja terminou, mas isso não significa que a vida vai ficar fácil a partir de agora. Significa que o tipo de desafio vai mudar. Antes, os desafios eram para te quebrar, para ver se você desistiria, para testar se havia substância real ou apenas aparência. Os desafios que vêm agora são diferentes. Eles não vêm para te quebrar, eles vêm para ser quebrados por você. E essa é uma diferença fundamental. No deserto, você estava reagindo, sobrevivendo, segurando posição. Agora, você vai agir, avançar, ocupar território. Mas para isso, você precisa fazer uma transição interna que não acontece automaticamente. Você precisa deixar de se identificar como a vítima do processo e começar a se identificar como o produto do processo. Não é negação do que você viveu, é uma ressignificação. A vítima pergunta: por que isso aconteceu comigo? O produto pergunta: para que isso aconteceu em mim? Sente a diferença? Não é uma pergunta sobre culpa, é uma pergunta sobre propósito. Quero te contar uma história que acontece todo dia no Brasil, em milhares de famílias, e que talvez ressoe com algo que você viveu. Imagine uma mulher de 42 anos. Vou chamar ela de Carla. Carla cresceu numa família onde os elogios eram escassos e as críticas eram abundantes. Toda vez que ela tentava se posicionar, era chamada de metida. Toda vez que ela estabelecia um limite, era acusada de ingrata. Toda vez que ela tentava crescer profissionalmente, alguém da família encontrava um jeito de minimizar a conquista. Aos 38 anos, Carla passou por uma crise profunda. Ela não conseguia mais funcionar no piloto automático. As máscaras que ela usava para manter a paz familiar estavam pesadas demais. E ela se viu num lugar de escuridão que ela nunca havia experimentado antes. Mas foi nesse lugar de escuridão que algo aconteceu. Longe de todos, nas madrugadas em que o silêncio pesava, ela começou a ouvir uma voz interna que tinha sido abafada por décadas de barulho externo. Uma voz que sabia quem ela era de verdade, que sabia o que ela era capaz de fazer, que sabia para onde ela precisava ir. Ela começou a escrever, primeiro em diários, depois em textos públicos. Começou a falar sobre o que havia vivido. Começou a nomear o que via na disfunção familiar que todo mundo fingia não existir. E algo inesperado aconteceu. Pessoas começaram a responder. Não dezenas, milhares. Pessoas que estavam vivendo a mesma coisa, que se sentiam loucas pela mesma razão, que precisavam de alguém que tivesse a coragem de dizer em voz alta o que elas só conseguiam pensar sozinhas. Carla se tornou uma voz para quem não tinha voz. E o instrumento que permitiu isso foi exatamente a dor que ela havia vivido. Essa é a lógica do propósito. A sua ferida se torna o seu campo de missão. Agora, eu preciso falar sobre a batalha final. Porque o título desse vídeo não é metáfora, é literal. Existe uma batalha específica que todos os que passaram por esse processo de forja precisam travar. E ela não é contra a família, não é contra as pessoas que te rejeitaram, não é nem mesmo contra as circunstâncias externas. É contra a parte de você mesmo que ainda quer permissão deles para avançar. Essa é a batalha mais dura, porque é interna.
porque não tem inimigo visível, porque você pode ganhar todas as batalhas externas e ainda assim perder essa. Você pode conquistar sucesso profissional e ainda passar noites checando se sua mãe ficou orgulhosa. Pode construir uma vida incrível e ainda sentir aquela pontada de vazio quando vai a um evento familiar e ninguém pergunta sobre as suas conquistas. Pode influenciar centenas de pessoas e ainda sentir que não é suficiente, porque as 5 pessoas que mais importavam nunca reconheceram o seu valor. Essa batalha tem um nome. É a batalha pela sua identidade. E ela só termina quando você resolve, de uma vez por todas, que a sua identidade não está em poder ser validada por eles. Que o seu valor não é uma equação que depende da aprovação deles para ser resolvida. Que a sua missão não precisa de licença de ninguém para ser cumprida. Mas como você faz isso na prática? Porque é fácil falar, mas o processo real é mais complexo. A primeira coisa que precisa acontecer é o que eu chamo de luto saudável. Você precisa chorar o que nunca existiu, não o que você perdeu. Porque, tecnicamente, você não pode perder algo que nunca teve. Você precisa chorar a fantasia. A família ideal que você esperava ter. O pai que você queria que fosse diferente. A mãe que você precisava que estivesse presente de formas que ela nunca esteve. O reconhecimento que você mereceu e que nunca veio. Esse luto é necessário. Não para que você fique preso nele, mas para que você pare de gastar energia tentando criar uma realidade que não existe. Muitas pessoas pulam essa etapa porque ela dói demais. E ficam presas num ciclo eterno de tentar ser rejeitadas, sofrer, tentar de novo, ser rejeitadas de novo. Porque elas ainda estão tentando realizar a fantasia. O luto encerra o ciclo. Ele diz: eu aceito que isso não vai ser o que eu precisava que fosse, e eu escolho seguir em frente mesmo assim. A segunda coisa que precisa acontecer é a construção do que eu chamo de família escolhida. A ciência do apego nos mostra que seres humanos precisam de vínculos para funcionar bem. Isso não muda pelo fato de você ter passado por rejeição familiar. A necessidade de pertencimento é biológica, não opcional, mas o que muda é a fonte desse pertencimento. Você não precisa continuar tentando extrair pertencimento de um sistema que demonstrou repetidamente que não consegue te oferecê-lo. Você pode e precisa construir vínculos em outros lugares. Comunidade de fé, grupos de crescimento, amizades que foram testadas pelo tempo, mentores que enxergam o que você carrega, pessoas que não precisam de explicação para entender quem você é. Essa família escolhida não substitui a família de origem no sentido emocional, mas ela preenche a função que a família de origem não cumpriu. Criar um ambiente seguro onde você pode ser quem você é, sem precisar se diminuir para caber. A terceira coisa, e essa é talvez a mais contraintuitiva, é aprender a agradecer pelo processo sem minimizar a dor. Eu não estou dizendo que o que você viveu foi justo. Não estou dizendo que estava certo. Não estou dizendo que você deveria ser grato pela rejeição, como se ela fosse um presente embrulhado. Estou dizendo algo diferente. Estou dizendo que quando você consegue olhar para o processo e ver o que ele produziu em você, não apesar da dor, mas através dela, você retira daquelas pessoas e daquelas situações o poder de ter a última palavra sobre a sua história. Porque enquanto você só consegue ver o processo como algo que te foi feito, eles continuam sendo os protagonistas da narrativa. Quando você consegue ver o processo como algo que foi feito em você e através de você, você retoma o protagonismo. Essa é uma diferença que transforma tudo. Existe uma passagem que eu sempre volto quando penso nesse tema. José, no fim da história, depois de tudo que seus irmãos fizeram a ele, a venda, o exílio, os anos de prisão injusta, olha para eles e diz uma coisa que contradiz toda a lógica humana. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou isso para o bem.
não é negação, não é fingir que não doeu. É a compreensão de que dois planos podem coexistir na mesma situação. Um plano humano motivado por inveja, medo ou simplesmente disfunção. E um plano divino que usa exatamente esse material imperfeito para construir algo que não poderia ser construído de nenhuma outra forma. Nada impede que o que foi feito com intenção de te destruir seja transformado em instrumento de construção. Mas isso depende do que você faz com o material que sobrou. Agora quero falar diretamente sobre o que vem a seguir. Porque o título desse vídeo fala em batalha final, e eu preciso que você entenda o que isso significa. A batalha final não é uma batalha de destruição, é uma batalha de construção. É a batalha de realmente ocupar o espaço que foi reservado para você. De parar de ficar na beira do palco esperando alguém te dar permissão para entrar. De começar a agir como quem você foi chamado a ser, não como quem você foi ensinado a ser. E essa batalha tem frentes específicas. A primeira frente é a voz. Você foi silenciado por muito tempo. Suas palavras foram distorcidas, suas opiniões foram descartadas, seu conhecimento foi minimizado. A batalha agora é usar a voz, falar, escrever, ensinar, compartilhar. Não porque você precisa de aprovação, mas porque o que você carrega é necessário para quem está onde você estava há alguns anos. A segunda frente é os limites. Você aprendeu, da forma mais dura possível, que limites são necessários. A batalha agora é manter esses limites mesmo quando a pressão para abrir mão deles for enorme. Mesmo quando te chamarem de frio, de distante, de difícil. Seus limites não são muros de proteção. São cercas que definem o espaço sagrado onde o seu propósito opera. A terceira frente é a presença. Depois de anos tentando ser invisível para não provocar conflito, a batalha agora é ser completamente visível. Estar presente. Não se desaparecer quando as coisas ficam intensas. Ocupar o espaço físico, emocional e espiritual que é seu de direito. E a quarta frente, e talvez a mais importante, é a generosidade estratégica. Tudo que foi desenvolvido em você durante o deserto não foi para você guardar, foi para você distribuir. A sua história, as suas feridas transformadas, a sua capacidade de sustentar posição sozinho, tudo isso é recurso para servir quem ainda está no meio do processo que você já atravessou. Antes de chegar ao final desse vídeo, preciso te dizer uma coisa que talvez você precise ouvir mais do que qualquer outra coisa que foi dita aqui. Você não está louco. O que você viu que os outros fingiam não ver era real. A disfunção que você nomeou enquanto todos desviavam o olhar era real. O desconforto que você sentiu naqueles ambientes não era hipersensibilidade, era discernimento. E a experiência de ser tratado como louco por enxergar a realidade com clareza tem um nome na psicologia. É chamada de gaslighting coletivo. É quando um sistema inteiro, familiar, social, cultural, conspira, muitas vezes inconscientemente, para fazer uma pessoa questionar a própria percepção da realidade. Sobreviver a isso, sem perder o contato com a própria sanidade, é uma conquista extraordinária. É uma prova de uma força interior que a maioria das pessoas nunca precisou desenvolver. Você desenvolveu, e agora essa força está disponível para você usar. Chegou a hora de uma decisão. Não uma decisão grandiosa, não uma mudança radical da noite para o dia, mas uma decisão interna, clara e definitiva. A decisão de parar de esperar. Parar de esperar que eles entendam para você seguir em frente. Parar de esperar que eles peçam desculpa para você se curar. Parar de esperar que eles reconheçam o seu valor para você começar a agir como alguém que tem valor. A espera acabou.
Não porque eles mudaram, mas porque você mudou. Não porque as circunstâncias externas se alinharam, mas porque o que foi forjado em você durante todos esses anos está pronto para ser usado. O deserto teve uma duração. O período de preparação tinha um prazo, e aquele prazo venceu. O que vem agora não é mais treino, é missão. Você já parou de esperar que eles pedissem perdão para você poder se curar? Parou de esperar que reconhecessem seu valor para começar a agir como alguém que tem valor? A espera acabou. Não porque eles mudaram, mas porque você mudou. Não porque as circunstâncias externas se alinharam, mas porque o que foi forjado dentro de você durante todos esses anos está pronto para ser usado. O deserto teve seu tempo. O período de preparação tinha um prazo, e esse prazo venceu. O que vem agora não é mais treino, é missão. Quero terminar essa mensagem com uma imagem que espero que fique gravada em você. Imagine um arqueiro. Para lançar uma flecha bem longe, ele precisa fazer algo que parece contraditório. Precisa puxar a flecha para trás. Quanto mais longe ele quer que a flecha vá, mais para trás ele precisa puxar. Você foi puxado para trás, por muito tempo, com muita força. Mas uma flecha puxada para trás não é uma flecha derrotada. É uma flecha prestes a ser lançada. E a distância que você foi puxado para trás é exatamente proporcional à distância que você vai avançar. A questão não é mais se você foi forjado. A prova está na sua resistência. A questão agora é: para onde você vai direcionar essa força que foi construída dentro de você durante todos esses anos? Se essa mensagem tocou algo dentro de você, quero muito saber. Deixe nos comentários o que você viveu, onde você está nessa jornada, o que ressoou com você. Essa sessão de comentários é um espaço de reconhecimento mútuo. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.